transformador, tenho certeza que vocês vão amar. Quem já viveu essa experiência já conhece, é sempre válido a gente refazer. Quem não viveu essa experiência ainda hoje, tem algumas já aí surpresas, né, com os resultados. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Vamos lá. Bom, meninas, o objetivo dessa nossa aula de hoje é falar sobre perfil comportamental, tá? Não sei se vocês já conhecem, se já ouviram falar, ou se já tiveram a oportunidade de fazer, se é o primeiro contato. Mas o perfil comportamental, ele surgiu para a gente poder entender um pouquinho da gente mesmo e do outro com quem a gente trabalha, né? Na verdade, ele é muito aplicado pelo RH das empresas para as empresas conhecerem os seus funcionários e tá até mesmo identificando qual a melhor posição do jogo ali para cada funcionário, né? Quem vai ser atacante, quem vai ser goleiro, quem vai ser... Como é que é o nome aí das posições, Elaine? Eu não... Quem vai ser da lateral, não sei o quê. Tem... Atacante, goleiro, zagueiro, técnico. Isso. Gandula. Tem gandula. Tem até o gandula. Então, através do perfil comportamental, a gente consegue distribuir as ações de cada uma. Ah, olha aí o jogador. Então, através do perfil comportamental, a gente consegue distribuir as ações de cada um dentro da empresa. Flávia, mas eu não estou numa empresa, e aí qual é o objetivo disso daí para a gente? O objetivo para a gente, primeiro, é o autoconhecimento. A gente se descobrir, a gente saber quem a gente é, a gente saber quais são os nossos pontos fortes, que são aqueles que a gente tem que metralhar e potencializar, porque são eles que vão ajudar a gente a trazer nosso resultado. E quais são os nossos pontos de melhoria, aqueles que a gente pode estar ali apertando um parafuso, fazendo os ajustes que vai ajudar a gente a alavancar cada vez mais. Para nós, enquanto líderes, né, eu, Elaine, vocês também que estão crescendo na liderança, é interessante a gente conhecer quem é a nossa consultora, né? Então, a gente ter nas mãos o resultado do perfil de vocês é muito importante. Eu já comecei a anotar os resultados da minha equipe. Por quê? Porque a gente sabe de que maneira a gente vai se comunicar com cada uma, né? De que maneira a gente vai poder ajudar aquela pessoa, cada uma de vocês, a alavancar o resultado através do resultado do que foi apresentado no teste, né? E também é muito interessante vocês conhecerem cada perfil, porque, de acordo com algumas características apresentadas, vocês vão ter condição até mesmo de fazer um pré-julgamento superficial, claro, porque não vai estar aplicando o teste, mas de quem é a cliente que você está lidando, né? Então, quando você começa a conversar com a pessoa, de acordo com que ela chega até você, a conversa, os olhares, a forma de perguntar, você já sabe mais ou menos em que perfil ela se encaixa. E aí, facilita a sua comunicação com ela. E eu vou mostrar isso ao longo desse trabalho para vocês, tá? Vou passar aqui para a gente contextualizar isso, o que é o perfil comportamental e vocês entenderem um pouquinho. Então, olha só. Na década lá de 1920, esse William Marston, ele criou essa metodologia DISC, tá? Ele é PhD em psicologia pela Universidade de Harvard e elaborou essa teoria para explicar as reações emocionais dos seres humanos. E em seu livro As Emoções das Pessoas Normais, ele descreve esses 4 tipos de comportamentos principais, que é o perfil dominante, que remete ao controle, ao poder, à assertividade, né? É essa emoção que a pessoa passa, de controle, de poder e de assertividade. O perfil influente,
que a emoção que a pessoa passa no perfil influente é relacionada à comunicação, a pessoa que fala muito, que é muito fácil de lidar com outras pessoas, as relações sociais. O perfil estável, tá? Que diz respeito à paciência, à persistência, a gente vai aprofundar nisso. E o perfil cauteloso, que é relativo a toda uma organização e estrutura. Mais de 90% das pessoas que faz esse teste, ela tem o resultado assim super positivo e assertivo, tá? Ele é praticamente um resultado assim muito preciso. Ele só não vai dar certo quando a pessoa ela não se conhece. Então, por exemplo, vocês tiveram que responder lá o testezinho. Se você não sabe identificar se você é uma pessoa medrosa, ousada, triste, enfadonha, proativa, comunicativa, todas aquelas questões que apareceram lá para vocês. Se você fica assim, gente, será que eu sou isso? Ou até mesmo o eu escuro, né? A não consciência de quem eu sou. Você é uma determinada pessoa, a forma que as pessoas te olham de uma determinada forma e você não se vê daquela forma. É o teu eu sombrio ali. Aí, essas questões, né, da falta da autopercepção, do autoconhecimento, podem trazer alguns erros no resultado do teste, tá? Mas mais de 90% das pessoas, né, que realizam o teste realmente têm um resultado assim muito bom. Então, vamos em frente para vocês conhecerem aí os 4 perfis, tá? Eu vou apresentar os 4 perfis, a gente vai falar bastante sobre eles, né? Um pouquinho sobre eles, não vai ser muito aprofundado. Para ser muito aprofundado, a pessoa tem que ser formada aqui nesse tipo de perfil de avaliação, que não é o caso, eu não sou formada para aplicar o DISC, então eu trouxe um conhecimento superficial que já vai ajudar a gente no nosso dia a dia. Tanto com a gente, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida, né, com as pessoas no dia a dia, quanto para a gente entender o outro. Então, o perfil dominante, a pessoa que tem esse perfil, ela é movida por desafios, ela quer eficiência, ela quer resultado, tá? A busca dela é incessante por bater meta. A pessoa que é influente, ela é motivada por liberdade, por criatividade. Ela busca o tempo todo relacionamento. A pessoa que é cautelosa, ela é motivada por altos padrões, por eficiência, ela quer tudo certinho, tudo perfeitinho, regras, sabe? A gente vai aprofundar isso mais aí na frente. E ela busca precisão. E a estabilidade, ela é movida por segurança, por lealdade. Ela busca colaboração. Agora a gente vai destrinchar cada um deles, tá? Bom, vamos lá para o perfil dominante. O D mostra o quanto a pessoa consegue resolver problemas e como ela responde a desafios. Entre as palavras-chave da dominância estão desafios e eficácia. Quais são os pontos fortes da pessoa dominante? Então, se no seu resultado deu dominante, com certeza apareceu esses pontos aí para você, ó. São indivíduos inconformados, tá sempre insatisfeito, sempre querendo mais, sempre acha que está fazendo pouco, sempre acha que as pessoas ao redor estão fazendo pouco, que todo mundo poderia fazer mais, sempre é muito crítico, sabe? Sempre acha que está pouco, então é inconformado. É muito voltado para a tarefa, é muito produtivo, né? Faca na caveira o tempo todo. São visionários, né? O perfil dominante, ele consegue ter a visão lá na frente, aquilo que a gente chama de visão de águia. Não, vamos embora fazer, porque o resultado vai ser esse. Vem comigo, me segue e faz o que eu estou mandando. São enérgicos, são muito otimistas, sentem necessidade de mudança. O perfil dominante,
ele não gosta de rotina, aquela coisa de chegar, entrar, fazer todo dia a mesma coisa. Não, ele tem necessidade de mudança. A coisa para o perfil dominante tem que ser dinâmica. Precisa corrigir o que está desconfortável no ambiente. O dominante, ele traz a situação muito para ele, né? Ele tem dificuldade de delegar as tarefas, ele é muito crítico, ele fica ali olhando o que todo mundo está fazendo, tem a necessidade de corrigir. São independentes, autossuficientes, do tipo, eu posso tudo, eu faço sozinha, eu não preciso de ninguém junto comigo. São corajosos, focados em ação, cobram resultados, tá? Ó, só vai caminhar comigo quem me dá resultado. Quem não me dá resultado, tá fora, tá dispensado aí da situação. Superam oposições, então pode vir o que for aqui bater de frente comigo, porque eu vou superar. E são os protagonistas. O que é protagonistas? São os donos da cena, né? Os dominantes é quem manda ali na situação, é quem tá sempre, digamos que é o artista principal da novela. O maior medo é que os outros tirem vantagem, né? O maior medo ali do dominante é que os outros tirem vantagem em cima dele. Agora, você, de repente, que tirou aí o perfil dominante, tá assim, caraca, eu sou o cara, não sei o quê, né? Eu é isso aí mesmo, sou movido por meta, vambora, sou visionário, otimista, quero mudança o tempo todo, vamos agitar. Só que existem pontos a desenvolver. E aí, essa primeira frase, ela é muito importante para o entendimento de todo mundo. Não existe um perfil melhor do que o outro, tá? Nenhum perfil é melhor que o outro. As pessoas simplesmente, elas são diferentes. Nenhuma empresa sobreviveria se tivesse só um tipo de perfil. Você imagina esse cara dominante que tem que ser o protagonista, que é focado na ação, que cobra resultado, que se acha autossuficiente. Se todo mundo tivesse esse perfil, gente, o mundo ia virar uma bomba atômica, né? Não dá para ter um tipo de perfil só. E uma empresa ela é composta por diversos perfis. Tanto é que, por exemplo, dentro de um time, vocês vão ver aqui que a gente tem diversos perfis e que uma pessoa complementa a outra, né? Tem sempre um que vai ser o ego, outro superego, outra vai ser... Uma que vai estar ali falando a linguagem, a outra vai puxar para o chão, a outra vai estar voando, e isso é o perfil de cada um. Então, todos os perfis são importantes, tá? Todos os perfis têm pontos fortes e têm pontos de melhoria. Então, é o que eu falei lá no começo. A gente precisa pegar esses pontos fortes e agilizar para obter cada vez mais resultado, e precisa dar uma olhada com carinho nos pontos a desenvolver, que a gente pode estar agindo ali para melhorar ainda mais o nosso resultado. Então, as pessoas dominantes, elas podem apresentar diferentes níveis dessas características. Insensibilidade, frieza, arrogância, sarcasmo, crueldade, impiedade. Ai, Flávia, cruzes, eu sou dominante, mas eu não sou nada disso. Duas coisas. Primeiro, a gente não precisa ser tudo isso, tá? Não, tem alguns pontos nossos, todos nós temos todos os perfis, tá? Todos nós temos todos os perfis. Só que uns perfis, eles aparecem mais do que outros. Então, de repente, se você não é arrogante, sarcástico, né? Se você não é uma pessoa fria, é porque tem características de outros perfis que já tomam conta de você, né? E deixa esse coraçãozinho aí mais amolecido. Agora, a gente tem o eu escuro também, ali, aquele eu sombrio, onde você, de repente, as pessoas de fora te veem sim dessa forma, mas você não consegue perceber. Você ainda não enxerga. Então, são pontos Flávia, que a gente precisa aqui ficar... no bate-papo tá rolando assim, algumas pessoas fizeram, né? Assim como eu, já até te participei, e o perfil que elas se enxergam é um,
e o perfil que caiu lá no teste é outro. Eu queria que você falasse aquilo que você me disse, porque assim caiu como um bloco na minha cabeça e foi muito bom, porque eu entendi como uma certa evolução de pontos que eu estou trabalhando há um tempo já, que você sabe. Isso. Então, o que que acontece? Foi que nem eu falei no começo, né? Mais de 90% dos testes, eles dão resultados positivos, são assertivos. Quando acontece do resultado ele não ser assertivo, é aí por dois fatores que são muito interligados. Tá? É a questão do autoconhecimento. De repente, você não se vê daquela maneira. Mas uma forma que você pode fazer para ver se o teste está certo ou não é perguntar para as pessoas à sua volta. Olha, eu fiz esse teste aqui, deu esse resultado. Lê, o que você concorda, o que você discorda? Porque, de repente, você está incomodado com o resultado que deu ali, tanto para positivo quanto para negativo, porque a Elaine falou para mim assim, eu não concordo com o resultado do meu teste. Eu falei, são os pontos escuros, aqueles pontos que a gente não enxerga, é a questão do autoconhecimento. Ela, não, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, significa que eu estou em evolução, né? Até porque a gente está em transformação constantemente. Então, se você refizer esse teste de tempos em tempos, ele pode aparecer para você de maneira diferente. Só que isso é perfil, gente. Isso perfil é perfil, é característica ali que você vai apresentar. A pessoa que é dominante, que não gosta de rotina, que é uma pessoa independente, que é proativa, ela nunca vai deixar de ser isso, tá? Eu acho que vocês vão de concordar comigo. A pessoa que é assim, ela nunca vai deixar de ser proativa, de não gostar de rotina, de fazer, porque é característica da pessoa, tá? Agora, a gente pode evoluir sempre, tá? Outra coisa assim, esse teste que eu passei para vocês. E também tem dois mais fortes, né? Como você tinha falado para mim. Isso, eu vou falar isso agora. Esse perfil, esse teste que a gente passou para vocês, ele é um teste gratuito, tá? Todos nós temos dois perfis. Um dominante, que ele aparece em primeiro plano, e o segundo perfil, que é o plano de fundo, que aparece em segundo plano. Os outros dois, eles ficam mais rasinhos. A gente também tem, não deixa de ter, mas são bem rasinhos. Mas a gente tem dois fortes. Só que nesse teste, como ele é um teste gratuito, ele não aparece. Eu tenho uma planilha de Excel que você consegue ver os dois, tá? Era o teste que eu ia mandar, mas como tem pessoas que não sabem mexer no Excel ou não tem o Excel instalado, aí ia ficar mais complicado para a gente conseguir um resultado. Mas quem tiver, quem quiser, pode me pedir que eu mando e vocês conseguem ter acesso aos dois principais perfis que vocês têm. E o primeiro resultado vai ser sempre o seu perfil dominante, que não é esse D de dominância, é o que domina na sua vida, tá? O teu perfil principal. E o segundo que aparece vai ser o seu segundo plano, vai ser ali o seu plano de fundo, tá? Então, quando a gente fala assim, você, não, gente, mas eu não sou frio, eu não sou arrogante, é porque ou você não se enxerga dessa forma, mas você pode ver com as pessoas à sua volta se você tem alguma coisa disso, e pode, ou porque você até mas pode estar um pouco mascarado, porque você é um ser em evolução, então você está trabalhando isso, ou até mesmo esse ponto do perfil você não tem. Você já está o teu oposto, ele se enquadra num outro perfil, tá? Que a gente vai conversar aí mais na frente. Podem ser indivíduos argumentativos e impacientes, preconceituosos, com pouca tolerância a erros, não analisam detalhes, ficam entediados com aquilo que é trivial, né? O tempo todo, que não estimula o cérebro, coisas muito básicas, tomam decisões muito por impulso, são manipuladores e exigentes, trabalho é sempre prioridade, não permite que as pessoas relaxem, são orgulhosos, não se intimidam com a impopularidade
e elogiam pouco e não desistem quando perdem. Continuam lá nadando contra a maré, por quê? Porque ele gosta de desafios. Então, perder não é problema para ele. Ele sabe que é só uma etapa para ele ganhar, é só uma etapa da vitória, tá? Então, esse daqui é o perfil dominante. Nós vamos passar para o próximo. O da planilha de Excel, vocês conseguem ver todos os perfis, o percentual de cada um, tá? Onde vocês se encontram. O I é o perfil de quem é influenciador, tá? O I mostra o quanto a pessoa consegue influenciar e persuadir pessoas. É o perfil comunicador, mas pode ter dificuldade de fazer acontecer, do perfil dominante, de colocar a mão na massa. Busca relacionamento, liberdade, criatividade, faz do ambiente um aliado. O ativo, mas muito emocional, ele é ativo, mas é muito emocional. Quem já fez perfil comportamental comigo há um tempo atrás, dos bichinhos, lobo, tubarão, águia e gato, o I, ele é muito tendencioso ao gato, tá? Focado em pessoas, o que pode levar à desorganização. Tem visão otimista e positiva da vida, possui carisma e habilidade de se conectar com os outros. Seu maior medo é a rejeição. Quais são os pontos fortes do influenciador? Extrovertido, caloroso, amigável, falante. A alma está em festa. Alguém adivinha, gente, qual é o meu perfil? A alma está em festa. Compassivo e demonstrativo, generoso e sincero de coração. Bom senso de humor, memória para histórias e piadas, entusiástico e expressivo, bom no palco, vive no presente, né? Não importa o passado, o que passou, passou, não importa o futuro, a gente trabalha hoje, então se fizer o que tiver que ser feito hoje, o futuro vai chegar e vai dar tudo certo. Me perdi. O meu deu esse também. Bom no palco, expressivo. Faz amigos facilmente, cresce com elogios, né? O ego fica lá em cima, adora ser elogiado, gosta de atividades espontâneas, voluntaria-se para trabalho, né? Tá sempre ali, não, eu posso, eu ajudo, eu faço, eu aconteço. Pensa em atividades novas, causa boa impressão, tem energia e entusiasmo, inspira os outros a se unirem, a trabalharem. Flávia, eu sou uma pessoa influenciadora. Eu sou a melhor de todas. Quais são os pontos que os influenciadores precisam desenvolver? O influenciador, gente, é indisciplinado, inquieto e ingênuo, desorganizado, improdutivo, não confiável, egocêntrico, falante exagerado e compulsivo, medroso e inseguro, vive em trivialidades, controlado pelas circunstâncias, egoísta e odioso, fica com raiva facilmente, pode parecer falso. O pode parecer falso, gente, é porque quer agradar tantas pessoas que tem gente que nem acredita naquele agrado todo ali, né? E aí, vamos desconfiar. Desorganizado, não escuta a história inteira, né? Porque é muito ansioso, quer falar e tem pouco ouvido para os outros. Precisa estar no centro do palco, domina as conversas, responde pelos outros, se antecipa, né? Está conversando e não deixa a pessoa acabar de falar e vai respondendo. É inconstante, esquece das obrigações, prefere falar ao invés de trabalhar, indisciplinado, não estabelece prioridades, decide pelo sentimento e perde tempo falando. Uau, né? Mas, Flávia, tem muita coisa aí que eu não concordo, que é absurdo isso, eu não tenho nada de medroso e inseguro. E aí entra o teu segundo.
Então, eu vou abrir para vocês os meus perfis. O meu primeiro é influente, o segundo é dominante. Então, compensa o outro, né? Eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou desorganizada, mas eu sou segura dos meus objetivos, segura do que eu quero, eu sou proativa. E aí vem o dominante que faz o equilíbrio do influenciador. Agora, olha só, não existe essa coisa de melhor perfil, tá, gente? Como eu já falei anteriormente, eu vou repetir agora. Todos os perfis são importantes, todos os perfis alcançam resultados. Existe gente tímida que é influente, até se tiver alguém aí tímida que tenha dado esse resultado, depois pode falar. Porque a pessoa ela pode ser tímida em determinadas situações, mas de repente na linha de frente ali para executar um trabalho, ela vai lá e faz, ela fala, entendeu? Eu, por exemplo, eu não abordo uma pessoa na rua, porque eu sou tímida, não consigo, mas me dá um palco, eu falo para 5.000. É engraçado, né? Esquisito, mas assim, quando eu estou ali numa determinada posição, eu consigo deixar minha timidez de lado e falo, me expresso, vou em busca do que eu quero. Quando eu estou sozinha, eu já me retraio, eu já sou mais envergonhada, tá? Então, agora vamos para o outro. Elaine, se tiver alguma pergunta aí, você me passa, tá? Se tiver alguma coisa importante para falar agora. Próximo perfil. Espera aí que não está passando. Flavinha, eu estou aqui reforçando a informação de que não existe perfil melhor nem pior, que o ideal é que nós saibamos as nossas qualidades imprescindíveis, que ao olhar o lado negativo, nós tenhamos a possibilidade de trabalhar. Né? Isso é Perfeito. muito E a gente nem importante. olha como, assim, nem usa esse termo negativo para não ficar como uma coisa assim pesada, né? Defeito. Não é defeito. Né? Isso aí. É como você falou, todos nós temos dois pontos. Nós somos luz e tem o nosso ponto treva. Não tem jeito, sombra. Todos nós. Então, quanto mais a gente trabalhar o que de melhor em nós possa aflorar, né? Assim a gente vai. Só que o que eu acho mais positivo é começar a esmiuçar coisas que a gente nem detectava ainda. Isso. Eu acho que é o demais. E eu acho que as meninas elas estão gostando muito, porque elas estão falando não de clientes, não só de cliente, porque dá para você também perceber, mas elas estão agora se conectando com elas mesmas. Perfeito. E é um start, né? Então é isso. O autoconhecimento, gente, ele é fundamental para o autodesenvolvimento. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem sou eu, né, que é o primeiro ponto da pirâmide, você não tem como avançar, tá? Às vezes a gente fica ali travado, gente, mas por que não vai? Por que não vai? Por que não vai? Porque você não se conhece, você não sabe quais são os seus pontos fortes para você trabalhar em cima deles, você não sabe seus pontos de melhoria. Esses pontos a desenvolver, gente, ele vem de criação, tá? Da forma como eu fui criada, da forma como as pessoas falavam comigo no decorrer da minha vida, da forma como meus pais me mostraram que a vida... Sabe aquele negócio assim? Meus pais sempre me deram uma chinelada e eu não morri por isso, então vai levar chinelada também. E faz a pessoa ser mais agressiva, faz a pessoa ser mais grosseirona. Então, vem de criação. Vem de crenças estabelecidas, isso você pode, isso você não pode, cuidado, você vai cair, você vai se machucar, olha, isso daí é perigoso. Então, esses pontos de melhoria, eles envolvem diversos aspectos, tá? Agora apareceu a Rita Persini para mim aqui na tela, é a lei da atração, né? Porque eu estava pensando em você e apareceu o teu nome aqui para mim, Rita. Quem, por exemplo, é ligado a coisa de astrologia, de signo e tal, tem gente que é mais conectada com essas coisas aí. Traz alguns pontos para... eu não sei falar sobre isso, mas eu estava pensando na Ritinha, que a Ritinha é bem estudiosa nisso. De características que tem a ver aí com o dia que nasce, com lua, enfim. Né? Para quem acredita nesse aspecto também.
que é uma outra linha de estudo. Mas para a pessoa que acredita, se ela parar para ver isso e comparar, ela vai ver que várias coisas batem, tá? É o perfil S, que é o... Tô morrendo de calor. Que é o... Peraí, gente, que deu branco. Estável. Isso. O perfil S, que é o estável. Ele mostra o ritmo em que a pessoa exerce atividades e responsabilidades. O estável, ele busca colaboração, segurança, lealdade, trabalha bem em equipe, é altamente confiável, mas pode ser possessivo e resistente a mudanças. O maior medo do estável é de perder a segurança. Quais são os pontos fortes do estável? Simpático e diplomático, eficiente e organizado, confiável, conservador e prático, líder obstinado, personalidade moderada, descontraído e relaxado, paciente e bem equilibrado, quieto, porém é espirituoso, solidário e bondoso, mantém as emoções escondidas, feliz em harmonia com a vida, não tem pressa, pode assumir o bom e o ruim, não se aborrece facilmente, é agradável e divertido, é bom ouvinte, senso de humor inteligente, tem vários amigos íntimos, é competente e constante, pacífico e agradável, tem capacidade administrativa, faz mediação de problemas, evita conflitos, bom sob pressão, encontra o caminho fácil. Quais são os pontos de melhoria do perfil estável? Desmotivado e indiferente. Ele é espectador. Por que o estável ele é desmotivado? É importante eu sinalizar isso. Porque ele gosta de segurança. Então, por exemplo, um perfil estável é a pessoa, vamos colocar, dentro dessa coisa de trabalho e empreendedorismo, a pessoa que que quer ter um salário fixo, eu digo aqui, meu marido é desse perfil estável, porque ele tem que ter a segurança de quanto vai ser o salário dele todo mês, ter a segurança de que a carteira dele de trabalho está sendo assinada por alguém e que a aposentadoria dele está garantida. E não curte desafios, não curte o novo, se sente ameaçado. Então, esse desmotivado e indiferente é no sentido de que, assim, ele é motivado para aquilo ali que ele está fazendo, que traz segurança, que é estável, diferente do perfil influente e dominante, que quer desafio, não sabe qual vai ser o resultado, começa o mês do zero, mas vamos embora, faca na caveira, que é isso que me move, é isso que me motiva. O estável, ele quer ali aquela linha tênue, mas que traz segurança. Ele não tem motivação pelo novo, pelo diferente. Isso ameaça ele fica com medo, tá? Egoísta e teimoso, pão duro, autoprotetor, indeciso e medroso, pouco entusiasmado, reticente, evita responsabilidades, quieto, faz concessões demais, indisciplinado e imutável, não organiza o lar, leva a vida de modo muito relaxado, sufoca o entusiasmo, indiferente a planos, julga os outros, sarcástico e provocador, não é orientado para metas, não gosta de metas, porque metas traz medo, traz insegurança, tem falta de automotivação, difícil de fazer mover, ressente-se ao ser empurrado, letárgico e descuidado, desestimula os outros e é observador. Flávia, não concordo, o meu deu estável, mas eu não sou nada disso. É o que eu estou falando, a gente tem um segundo perfil de plano de fundo e tem outros dois que também têm características que entram aí, tá?
Então, características que você não vê aqui podem estar já nos outros perfis que você tem, ou a falta do autoconhecimento, né? Se abrir e perguntar para o outro, olha, eu fiz esse teste, deu esse resultado, você concorda? E ver se bate com o que você falou, tá? E o C, que é o cauteloso. O C mostra como a pessoa responde a regras e regulamentos estabelecidos por outros. Busca precisão, altos padrões de eficiência, é cauteloso, perfeccionista, pouco ousado, sensível, detalhista. O maior medo são as críticas, tá? Quais são os pontos fortes do C, do cauteloso? Autossacrifício, ele se sacrifica para conseguir o resultado, tá? Isso é visto como um ponto forte. Sério, talentoso e criativo, dons artísticos e musicais, filósofo e poético, apreciador da beleza, estabelece padrões altos, quer tudo feito corretamente, sacrifica a sua própria vontade, faz amigos com cautela, contente em ficar nos bastidores, evita chamar atenção, segue o planejado, orientado a detalhes, persistente e meticuloso, ordeiro e organizado, econômico, vê o problema, encontra soluções criativas, precisa terminar o que começa, leal, autodisciplinado, orientado para processos. Então, esse que é cauteloso é a pessoa que precisa do passo a passo, que precisa de regras e que vai chegar lá e vai alcançar o seu objetivo. E quais são os pontos de melhoria? Quais são os pontos a desenvolver? Se deprime com as imperfeições, escolhe o caminho mais difícil, hesitante para iniciar projetos, despende tempo demais planejando, e aí não sai do papel, não consegue ir para a prática, prefere a análise ao trabalho, autodepreciação, ele é muito crítico, então ele, como é muito perfeccionista, sempre acha que não está bom, é difícil de agradar, estabelece metas irrealistas, né? Ele sonha, ele vai determinar uma meta, mas que não é coerente com aquilo que ele pode dar naquele momento. Profunda necessidade de aprovação, temperamental e negativo, crítico, rígido e realista, autocentrado e sensível, vingativo, propenso à perseguição, insociável, teórico e pouco prático, tem falsa humildade, audição seletiva, introspectivo e baixa autoestima, tendência à hipocondria, metas irrealistas, sente-se injustiçado e se dispõe, vive por meio de outros, socialmente inseguro, crítico e impiedoso, freia afeição, contestador e vingativo. Bom, a mesma coisa. E aí, gente, a gente vem assim, bom, dentro do nosso negócio, né? Eu hoje escolhi fazer Mary Kay. E qual o melhor perfil? Não tem melhor perfil. Tem o perfil que é o seu. E você vai potencializar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos de melhoria, tá? A gente precisa... Deixa eu tentar voltar aqui. A gente precisa minimizar ao máximo os pontos de melhoria. E aí eu quero falar um pouquinho como que a gente pode fazer isso. Ele não volta. Voltou. Bom, perfil dominante. Nossa, muito legal, ótimo para o nosso trabalho. É o cara que gosta de mudança, a gente tem mudança todo dia. Então, por exemplo, veio aí a pandemia, o perfil dominante, ele não vai ficar triste, com medo porque veio a pandemia. Ele vai criar logo uma solução, vai fazer uma reviravolta para ver onde a gente vai atacar para poder continuar nessa e fazer ainda melhor. Só que, por exemplo, precisa controlar essa frieza,
existe o outro, o mundo não é voltado só para o seu umbigo, né? Ele tem que estar atento ao outro, nosso negócio é de relacionamento. Então, como que o cara que é frio, arrogante, sarcástico, vai construir um time? Como que um cara que é frio e arrogante vai cativar clientes, tá? Então, ele precisa ali fazer alguns ajustes, olhar para si, né? Ser uma pessoa mais paciente, ser mais ouvinte, tá? Quando a gente entra no perfil influente, nossa, o nosso negócio é total relacionamento. Ótimo, bacana. Quem tem perfil influente também tá aí, né? Tá bem para desenvolver o nosso negócio. Mas como que o perfil influente vai alcançar resultado se é um cara indisciplinado, se é um cara que não para quieto? Sabe a pessoa que é multitarefa? Precisa ficar girando vários pratinhos ao mesmo tempo para se sentir ativo, para se sentir correndo atrás dos resultados, para ter certeza que vai alcançar a meta, para fazer favor para os outros e agradar todo mundo, e tá lá, ó, girando vários pratinhos. Nós não somos multitarefas, nós somos monotarefas. As tarefas têm começo, meio e fim. E o influente, se ele não olhar para essas coisas, para a sua organização, para o seu planejamento, saber entender, sabe aquela velha frasezinha do avião? Em caso de pressurização, acho que é isso, né? Despressurização, sei lá. Coloque primeiro a sua máscara, depois ajude quem está ao seu lado. Por quê? Você precisa estar respirando, você precisa estar bem, você precisa estar saudável para ajudar o próximo. Como que você vai ajudar o outro com uma vida desorganizada, sendo indisciplinado, não sendo produtivo? Eu vou falar, vem comigo que eu te mostro o caminho. O outro vai falar assim, com você para onde, minha filha? Você não sabe nem para onde você está indo. Seu negócio é ficar rodando os pratinhos. Então, tem que prestar atenção nesses pontos. O estável, olha que características maravilhosas que o estável tem dentro do nosso negócio. É um cara que é simpático, diplomático, é organizado, é confiável, é conservador, é líder, tá? Então, ele tem várias características que se enquadram perfeitamente no nosso negócio. Só que é um cara que precisa encontrar uma motivação, tá? Então, assim, eu não tenho objetivo, eu não tenho sonho. O que vier tá bom, né? O estável, ele pode apresentar essa característica. Cara, busca, vai ver o que arde dentro de você para você ter algum ponto de motivação para fazer você ir adiante. Pô, veio a pandemia, mas não tem problema não, cara. Vai, manda aí. Eu sei que... por quê? Porque o estável, ele gosta de segurança. Então, ele estava lá, fazendo as sessões dele bonitinha. De repente, vem uma pandemia, o cara não está mais na rua, não está mais fazendo sessão, não está mais vendendo de porta em porta. Desestabilizou por completo, tirou o chão. E esse é o maior medo que o estável tem. Então, procurar ir desenvolvendo trabalhos de autoconhecimento, de empoderamento, para ir trabalhando essa motivação, né? Ok, perdi meu chão, tô desequilibrado, tô instabilizado, mas vamos ver. O que eu posso fazer agora para dar o próximo passo? Porque eu tenho duas escolhas: respirar e aprender a dar o próximo passo, ou desistir. E aí, né? O que é melhor? Vamos analisar um histórico, vamos ver tudo o que está acontecendo e ver como que eu posso seguir adiante. Estou usando agora esse exemplo da pandemia, que é o mais recente, mas poderia estar usando qualquer outro tipo de exemplo. Então, é olhar aí os pontos de melhoria e ir em frente, tá? Todo mundo tem que ter isso, gente, colado no mural, dentro de casa, no armário, para poder ler e ir seguindo em frente. E o cauteloso? Gente, olha isso, o cauteloso dentro do nosso negócio. Talentoso, criativo, apreciador da beleza, estabelece alto padrão, faz as coisas ali com cautela, gosta do bastidor, mas não significa que ele não possa ser líder, sabe? A pessoa gosta do bastidor, mas não significa que ela possa ser líder. Pode, claro que pode. E é uma pessoa leal. A pessoa que é leal,
ela tem facilidade de trazer as pessoas para ela. Quem é que não confia, gente? Todo mundo confia. Todo mundo tem uma pessoa leal do seu lado, né? Mas precisam fazer os ajustes ali. Que ajustes que ele vai fazer? Uma coisa é essa coisa do perfeccionismo. Uma vez, né, há muito tempo atrás, a Dani Fontana ainda nem era diretora nacional, ela era só diretora. Nós fizemos um trabalho com a Jaqueline e algumas diretoras, e a Dani Fontana, ela era uma das palestrantes desse trabalho aqui no Rio, e a gente foi para a casa de uma diretora na época, preparar as aulas, preparar as marmitinhas que a gente ia distribuir, e passamos 2 dias direto com a Dani Fontana. E meu trabalho não andava, eu já era diretora, mas era tudo... Ela olhou para mim e falou assim, você é perfeccionista? Eu falei, sou. Porque no meu caderno tinha que ter cada detalhe de letra colorida, de sublinhado, disso, e desenhado. E aí, até eu chegar no final do meu planejamento todo colorido e desenhado, já tinha passado um mês, o mês já tinha virado e eu não tinha agido, porque para mim, para eu me ater lá aqueles detalhes, a coisa totalmente pronta, minuciosa ali, preparada, era mais importante. Ela falou, se você ficar se preocupando com os detalhes, você não vai avançar nunca, tá? Então, o que é cauteloso precisa ter cuidado com isso. Olhar até que ponto tal perfeccionismo realmente é importante para ele alcançar o resultado. Tem detalhes que são muito importantes, mas tem detalhes que a gente pode deixar de lado. Então, é saber avaliar, saber colocar na balança. Todas essas mudanças, gente, de todos esses perfis, no começo vai doer um pouco, porque toda mudança dói. A gente está numa zona de conforto e está tudo bem. Só que se eu quero mudar, se eu quero ser um ser humano melhor, se eu quero ser uma profissional melhor, se eu quero entender o meu cliente, se eu quero entender minhas lideradas, minha equipe, meu time, eu preciso estar em desenvolvimento e rasgar, né, se despir ali de algumas coisas que pertencem a gente a uma vida inteira, dói. Mas isso é transformador. Vai doer no começo, mas depois você vai falar assim, como se você tivesse arrancado umas algemas, sabe? Uau! Que libertação eu ter conseguido realizar essa mudança. E aí, meninas, tendo conhecido, né, o que pertence a cada um, do cauteloso, do estável, do comunicador aí e do dominante, sabendo esses pontos fortes, quando você... Agora a gente vai para o lado da cliente. Quando você começar a conversar com a sua cliente, procura fazer perguntas e nós temos 2 ouvidos e uma boca. Quem é, por exemplo, desse perfil cauteloso, a pessoa, a consultora, ela não deixa a cliente abrir a boca nunca, porque ela quer explicar até como foi processado a nanotecnologia do 4 em 1, 3D, não sei o que, ela vai querer explicar todos os pormenores. Só que se a tua cliente ela for dominante, ela está se lixando para esses detalhes. Ela quer saber o resultado na pele dela. Ela é objetiva, ela não gosta de muito blá, blá, blá. Ela quer saber para que serve isso e quanto que custa. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a perguntar. Se a tua cliente fala pra caraca, é influente, fala, e você é uma pessoa estável, que é mais morna, né? Você é simpática, você é diplomática, é confiável, é espirituosa, tá ali conversando, mas a pessoa fala, ouve e entra no ritmo dela. Começa a falar mais um pouco. Isso a gente chama de estabelecer rapport. O que é estabelecer rapport? É você entrar em sintonia com o outro e falar a mesma linguagem dele, tá? Se a pessoa, por exemplo, a cliente que você está atendendo, ela é um cauteloso, né? Ela evita chamar atenção, é uma pessoa discreta, ela consegue enxergar ali, de repente, uma situação que você passou e ela mesma te ajuda a encontrar uma solução. Ela está
te mostrando assim, o que vem primeiro? E depois disso, o que eu faço? E como que eu finalizo? É uma pessoa que é disciplinada, que gosta de processos, que quer saber cada detalhe. E você é um influente. Você só fala, porque você quer carinho, você quer mostrar que tá dando atenção, não sei o quê. Só que a pessoa que é influente, ela não está muito ligada no processo, ela quer falar. Então, você precisa olhar para a tua cliente ali, de acordo com o que ela está trazendo para você, respira, entende e vai respondendo ao que ela precisa. E isso também serve para as futuras consultoras que vocês vierem a ter, que nós viermos a ter. Conversar, entender, ouve, faz perguntas. Quem participou lá do nosso treinamento de desenvolvimento de carreira, viu a parte de perguntas, imprime aquilo lá. Faz perguntas e ouve, para você conhecer quem está do outro lado. Cada vez que a gente se conhece melhor e a gente conhece o processo, a gente começa a desenvolver um olhar diferente para o outro. E os nossos resultados, eles vão se ampliando cada vez mais, tá? Eu vou tirar aqui a apresentação. Isso foi o que nós trouxemos para vocês hoje. Cadê saber de vocês? O que vocês acharam? Como que essa aula de hoje impactou aí na vida de vocês, no autoconhecimento? Algo quer se colocar? Um de cada vez, porque todo mundo junto eu não entendo. Flávia, qual é o que tem a ver com a águia? Eu acho que congelou a Flávia. Congelou. Ela saiu. Meninas, eu tô aqui para dar suporte, tá? A pergunta foi qual que tem a ver com a águia, né? São coisas diferentes, distintas, mas se a gente for falar lá no outro perfil comportamental, tem muito a ver com a águia e com o tubarão, tá? Não, mas como qual é o que tem a ver com a águia? Qual desses aí? O influenciador, o estável? O dominante, o dominante. O dominante? Ah, tá. Então, é porque eu fiz o outro e o meu segundo era esse, aí eu queria saber qual era. Isso, mas vamos lá. A gente vai trazer novamente esse teste também, porque tem muitas novas, né? Para que todas participem e entendam do que está sendo falado também, tá? Então, vocês que estão novas aí, tá se ouvindo falar aí de alguns animais, mas não se assustem. Comparar, né, o resultado dos testes e ver como é que Flavinha voltou! Voltei, tô aqui. Não tinha visto que você tinha voltado, mulher. E quem quer falar um pouquinho aí do que achou do resultado, como é que foi? Alguém quer se colocar? Todas tímidas. Não, eu falei que o meu segundo era a águia, né? No outro que deu. Então, ela estava falando que era o dominante. E o teu resultado nesse, qual que deu? Influenciador. Você fez? Fiz. Influenciador? É. É o gato. É. Meninas, fez sentido para vocês? Para alguém alguém passou por uma situação de assim, Flávia, esse teste foi mal furada, não tem nada a ver comigo. Alguém teve essa sensação? Oi, Flavinha, posso falar? Pode. O meu deu C, né? A última, né? Cautelosa, não é isso? Isso. Mas eu acho que, na verdade, a gente se enxerga um pouquinho em cada característica de todos. Né? Eu não me lembro mais, eu tenho que verificar. O teste dos animais, eu acho que eu fui gato e lobo, alguma coisa assim. O gato em primeiro.
e eu tenho que verificar sobre isso. Mas eu acho que eu queria dizer mesmo era só isso. Eu fui cautelosa, o C. Claro que tem coisa... Tá travando você. Repete, Flávia. Flávia? O gato tem Não estão me ouvindo? Ficou mudo, mas agora eu estou te escutando. Travou de novo para mim. Alguém tá... Eu que estou ruim aqui com a internet ou é a Flávia que está caindo? A da Flávia travou para mim também. Voltei, voltei. Aqui estou. Oi, oi. Voltei. Aqui estou. Oi, oi. Tô te ouvindo, tô te vendo. Que eu falei que o cauteloso ele tem muito a ver com lobo. Entendeu? Entendi. Eu lembro que eu tinha... Eu lembro que eu tinha os dois. Mas como ferramenta de autoconhecimento, eu acho que é isso mesmo. A gente acaba tendo os 4 perfis, a gente acaba se vendo um pouquinho em todos e não se reconhecendo também em algumas características, né? E é muito legal você se ver também. E quando você não se reconhece em nada, você tem que perguntar para alguém que vive com você, né? Todo dia, para perguntar se você é aquilo e não está se vendo, né? Para você sempre tentar melhorar mesmo. Adoro esses testes. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso mesmo. Espera aí que tá... Deixa eu tirar aqui, que eu botei... Estão me ouvindo? Sim. Consegue? Tá. É porque eu liguei pelo celular também, porque a internet do computador está caindo. Então, é muito importante saber, primeiro, que não existe um perfil melhor do que o outro, tá? Dentro de uma empresa, existem perfis mais adequados para cada posição, tá? Dentro da nossa posição em Mary Kay, a gente precisa entender os nossos objetivos, onde a gente quer chegar, quais são as características do nosso perfil que ajudam a gente a alcançar esses objetivos e quais são os pontos de melhoria que a gente precisa desenvolver, tá? Às vezes passa a impressão, né, pode acontecer, de, por exemplo, um influenciador, que é um cara muito comunicador, ter mais facilidade do que uma pessoa que não é tão comunicadora. Mas isso não quer dizer que todo influenciador vai conseguir o resultado que, por exemplo, um que é mais... Tá ruim, meninas, para vocês? Eu tô aparecendo tremida? Como é que tá? Ou estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Pode ser a internet, Carmen. Eu tô ouvindo bem, tá aparecendo bem aqui. Tá, pode ser a internet. Aí, então, todos os perfis, eles são importantes, tá? Dentro do nosso negócio, vocês vão fazer isso. Vão avaliar o que você tem de positivo que auxilia no seu negócio e o que você tem de ponto de melhoria para ir ali trabalhando internamente para potencializar os seus resultados. Novamente, eu repito, não significa que um influenciador vai ter mais resultado que um cauteloso, por exemplo, que um... como é que é o nome do outro? Me dá branco toda hora. É cauteloso e estável.
Ou que um dominante, que é focado em meta, ali, faca na caveira, o dominante ele é total tubarão, não significa que o dominante vai ter mais resultado do que o influenciador, ou que o cauteloso, ou o instável, tá? E todas nós temos, sim, todos os perfis. Nós temos os 4. 2 mais altos e 2 mais morninhos. Mas nós temos todos. Tanto é que se você olhar tanto num ponto forte quanto num ponto de melhoria do seu perfil e pensar assim, pô, mas eu não tenho isso. Eu não vejo isso como um ponto forte meu. É porque se você buscar em todos os perfis, você vai encontrar lá, esse meu ponto forte está nesse perfil aqui. Ou ponto de melhoria. Não, tá falando aí, cara, que eu sou arrogante? O que é isso? Eu não sou arrogante. Quando eu li algumas coisas assim do influenciador, foi como se estivesse apunhalando aqui uma faca no meu peito. Eu falei, cara, mas eu não sou arrogante. E aí tem vários pontos que você pode ser arrogante. Arrogante não é necessariamente aquele cara que chega assim grosseirão. Pode ser arrogante na forma, às vezes, de você se achar melhor do que o outro, não ter ouvidos para ouvir o outro, então passa a impressão de você ser uma pessoa arrogante. Tem várias leituras aí sobre isso, então a gente precisa observar. Ou se realmente não for, você vai ver que você já está num ponto positivo de um outro perfil, porque nós temos todos os perfis mescladinhos, tá? É muito curioso isso tudo, é um tema que eu amo o perfil comportamental. Eu acho que esse autoconhecimento ele ajuda muito a gente a avançar e conhecendo os perfis comportamentais ajuda a gente aí no relacionamento com as nossas clientes e com o nosso time também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Elaine, quer falar alguma coisa? Só reforçar, Flávia, que nós, como líderes, nós precisamos ter acesso a esses testes delas. Eu, pelo menos, assim, estou pedindo para todas me mandar. Por quê? Porque quanto mais eu conheço, mais eu posso ajudar. E Com o que certeza. acontece é que, nesse momento de muitas consultoras iniciando, muitas consultoras novas, a gente já tem um bom relacionamento com as antigas, já dá para olhar e já traçar um pouco do perfil comportamental no olho, mas a grande maioria a gente precisa realmente, ou quem, não só as novas, mas quem já é mais antiga e não tem tanto acesso assim, isso é uma forma que a gente tem de conexão com vocês também. Que aí a gente consegue, enquanto o líder falar a língua do liderado, a comunicação está estabelecida e a gente vai em frente. Agora, se o líder ele fala uma coisa, como em algumas coisas assim, eu sou muito acelerada, né? Falo rápido e tal. E hoje eu entendo que se eu trabalho esse perfil comportamental e eu entendendo um pouco o perfil de cada uma, eu vou dar uma atenção melhor a cada uma, porque tem umas que não entendem o que eu estou falando, porque elas já são de um outro perfil. Então, eu estou trabalhando muito isso e isso vai ajudar muito se vocês compartilharem um pouco de vocês conosco, porque nós compartilhamos muito de nós mesmos com vocês. A gente precisa entender um pouquinho o perfil de cada uma, inclusive as líderes que estão avançando na carreira, nós precisamos muito que isso seja muito pré-estabelecido, até para a gente ter os nossos ânimos controlados na qualificação, né? Pensando já no futuro, né, Flavinha? Porque a gente precisa se preparar mesmo para o que está por vir. Se realmente é uma meta, se realmente arde, se realmente vocês querem, uma forma que a gente tem de conexão com vocês é essa. Isso, com certeza. É uma coisa que, por exemplo, eu passei, né, exemplificando essa situação de conhecer o perfil de vocês. Como eu já leio um pouquinho a mais de tempo, eu aplico esse teste, né? A gente vivencia isso um pouquinho a mais de tempo, eu já tenho esse olhar assim, né, um pouco para cada uma. E aí, na semana passada, eu conversei com uma consultora que quer desenvolver liderança. E aí, eu mostrei
para ela, a Ida, tadinha, não está conseguindo, depois ela assiste gravado. E aí, eu mostrei para essa consultora o ponto que ela poderia ajustar para conseguir ter o resultado que ela queria. Então, por exemplo, ela é uma pessoa que tem a necessidade de explicar tudo muito minuciosamente. E aí, a pessoa que ela é detalhista demais e conversa com uma pessoa que não é, ela acaba parecendo ser uma pessoa chata. O outro que está ouvindo ela fala assim, caraca, essa mulher é uma pentelha, cara, eu não quero ser da equipe dela, não quero, né? Então, a melhor forma, aí eu pude chegar para ela e dar essa ferramenta, olha, você só vai fazer uma pergunta, vai perguntar isso, ouve. Aí, de acordo com o que ela te responder, você vai para a próxima pergunta, ouve. Você não vai explicar nada, você não vai falar nada, você só vai responder o que ela está perguntando. Entendeu? Para quê? Na verdade, você foi com uma técnica mais assertiva de ajuste, né, na comunicação. Porque ela não estava conseguindo se conectar também, né? Exatamente. Então, assim, agora, se perceber que é uma pessoa que está fazendo muita pergunta e muito preocupada com todos os detalhes, provavelmente é uma pessoa que tem o mesmo perfil dela. Aí ela pode avançar nos detalhes, porque a pessoa vai se sentir agradável com isso. Entendeu? Então, para a gente orientar vocês, para a gente poder trabalhar essa questão dos pontos de melhoria, né? Flávia, ou Elaine, eu vi que meus pontos de melhoria bateram com isso, isso e isso. Dentro do perfil, eu li ali, eu me enquadrei nisso. Me ajuda, como que eu posso melhorar nisso aqui? Tem coisa, meu filho, que só o psiquiatra. Mas tem coisa também que a gente consegue, né, Flavinha, destravar, igual você destravou aí. E eu tenho certeza que quando a gente acha o fio da meada, eu vejo que às vezes a gente está rodando igual um cachorro atrás do rabo em um aspecto, tudo isso por falta de informação do líder com o liderado e vice-versa. Porque a gente tenta muito, eu não sei se você passa por isso, e deixando aqui claro que é uma coisa que eu estou passando para a Flávia, mas acho que vale de experiência para todos. A gente, quando a gente começa a ter essa responsabilidade, né, de liderança e tudo mais, a gente acha que a gente tem que carregar o mundo nas costas. A gente quer muito que as pessoas deem certo. A gente chega a se frustrar quando a pessoa não dá certo e puxar uma responsabilidade para a gente. E muitas vezes é a falta de informação mesmo para chegar nessa etapa. Se a gente consegue essa afinação, eu acho que fica perfeito, entendeu? Pelo menos dá para ajustar. Isso, perfeito. Começaram a cortar a árvore aqui, então era só isso que eu queria dizer. Então tá bom. Fala, Ritinha. Melhorar, para a gente melhorar, a gente tem que melhorar aquilo que está lá embaixo, que a gente tem mais raso, que no meu caso seria tubarão e lá não sei o que, o outro bicho, que eu não lembro, ou você tem que tentar zerar o que você é, tipo influenciador. Eu tenho que zerar aqueles pontos negativos do influenciador, é isso? Não, na verdade não, porque assim, é o que eu tinha falado no começo, tem coisas que são características muito próprias nossa. A gente é pegajosa, a gente é de relacionamento, a gente é de comunicação. Eu nunca vou deixar de ser comunicadora, porque eu sou falante, gente. O que eu tenho que aprender é a ouvir mais, parar e ouvir. Mas deixar de me comunicar, não vou deixar nunca. Eu nunca tô louca para essa quarentena acabar, para agarrar, para beijar, entendeu? Eu nunca vou deixar de fazer isso. Se dane coronavírus, entendeu? Eu vou voltar a agarrar, beijar todo mundo. Isso é característica, é perfil. O que a gente precisa fazer, e assim, pega esses pontos fortes e trabalha neles, porque eles te geram resultado. Sua comunicação te gera resultado, tua positividade, sua alegria, seu alto astral, o seu movimento acolhedor te traz resultado. Mas o que te impede de avançar? É o outro lado, o lado desorganizado, o lado da falta de planejamento, o lado arrogante, o lado de se achar o bambambam, se achar o melhor de todos. Aí isso sim, que a gente pode olhar para dentro e falar, cara,
Mas por que que eu não estou escutando o outro? Por que que a minha fala é sempre a que tem que prevalecer? Porque, assim, eu querendo que a minha fala prevaleça, só eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, isso é uma forma de ser arrogante, né? Então, ir fazendo esses ajustes, entendeu? Não é deixar de ser quem você é, não é perder a sua característica. Agora, se você tem uma certa admiração ali, por exemplo, para o perfil dominante, que é um cara que gosta de desafio, que gosta de cumprir meta, que não gosta de rotina, e o teu não deu perfil dominante, olha ali para os pontos de melhoria dele, e habilidade a gente desenvolve, gente. Tudo a gente desenvolve. A gente não é estável, né? Não é uma folha em branco a vida inteira. Então, vai olhar ali para aquele perfil dominante, cara, esse ponto positivo dele aqui me atrai pra caramba. Eu queria ser como esse cara. E começa a buscar o que você pode fazer para desenvolver isso. Entendeu? Porque, por exemplo, eu sou super desorganizada. Mas aí eu vou olhar lá para o estável, que é um cara organizado e planejado. O que eu posso fazer para ser organizada e planejada como o cara que é estável? Porque eu sei que se eu for mais organizada e planejada, eu vou conseguir ter os resultados que eu preciso ter. Entendeu? Então, o jogo ele é mais ou menos funciona dessa forma. Obrigada. Saudade. Também. Mais alguém? Podemos encerrar? Tirar nossa fotinha? Cadê, Elaine? E depois vocês vão me mandar aí as coisas no privado, tá? Quem ainda não me mandou, me manda. Deixa eu sair daqui do celular, ficar só. Oremos para dar tudo certo. Pronto. E abram aí para a gente tirar uma foto bem linda. Porque no computador eu consigo ver todo mundo. Podemos? Todas sorridentes? Ui, peraí que saiu com flash. De novo. Pronto, meninas, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, né? Obrigada, amiga Elaine, pela parceria mais uma vez. Eu amo estar com todas vocês. Obrigada. Beijo, beijo, Elaine. Amei, Flavinha. Beijo. Beijo, obrigada.